final do século XVIII, uma descoberta espetacular provocou verdadeira revolução na medicina: o magnetismo animal, feita pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. No entanto, essa nova ciência, benéfica para toda a humanidade, abalava as estruturas de um meio científico voltado aos próprios interesses. Mesmer foi claramente vitimado por uma deliberada conspiração do silêncio. O livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, contém a biografia e íntegra de 3 livros do mais importante reformador da medicina. Sua descoberta foi estudada por Allan Kardec durante 35 anos, influenciando o espiritismo sob o aspecto científico. Adquira o livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone operadora 11 4966 5775. Boa noite, Verúcia. Boa noite, tudo bom, Errano? E ótimo. Muito bom estar com você novamente aqui, tá? Eu Com que esse digo. carinho sempre seu, que nos faz bem. Vamos dar início, dando boa noite a todos. É uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher neste momento de reflexão que a Verúcia trará como tema terreno fértil, colheita abundante. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Assim seja. Assim seja. Então, a sala é sua, Verúcia. Estarei aqui ao lado, te acompanhando. Obrigada, boa noite a todos mais uma vez. Reitero minha alegria de estar com vocês nessa noite, mais ou menos fria aqui em Bento Gonçalves, mas aí creio que esteja quente, para nós falarmos desse tema, terra fértil, colheita abundante, que é uma leitura, uma reflexão sobre a parábola do semeador. Eu sempre gosto de dizer que eu ainda não cheguei nessa etapa, né, de ter esse tipo de insight, esse tipo de interpretação, mas que eu já posso ler e vir falar e compartilhar com quem ainda não leu as palavras do Armírio de Cerqueira, que ele fala no livro dele, Parábolas Terapêuticas, sobre a parábola do semeador, que está em Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 9, que eu lerei na sequência para nós todos. Então, esta parábola diz: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então aqui Jesus, né, traz através desta parábola do semeador,
os tipos de sementes que são plantadas, né? E os tipos de solo em que essas sementes caem. E aqui é que vem, que inicia então a reflexão. Quem é o semeador? É todo aquele que semeia sementes de amor do coração, no coração do seu próximo. Então, nós sabemos que Jesus foi um grande semeador, assim como outros que nós conhecemos, mas todos nós também somos pequenos semeadores. Toda vez que, como diz aqui, né, nessa interpretação, nós plantamos alguma semente de amor no coração de alguém ou através dos nossos atos, das nossas ações, nós também estamos plantando uma semente. Então, a semente sempre é boa, né? Toda semente de amor carrega o bem. Toda semente de amor tem, por si só, a probabilidade de crescer, ela tem a condição de crescer. Mas tudo vai depender do quê? De onde ela cair. Segundo essa interpretação, então, do Alírio, Jesus está querendo nos chamar a atenção com esta parábola, não em si para o semeador, mas para o tipo de terreno em que a semente cai. Porque Jesus foi um semeador perfeito, mas nós sabemos que as suas sementes caíram por todos os tipos de terreno. Então, em muitos, ela já germinou. Em muitos, ela ainda encontra um terreno que não permite que ela germine. Os diferentes tipos de terreno, então, eles vão simbolizar o quê? Os diferentes perfis de pessoas na sociedade. Cada um de nós é um tipo de terreno que nós vamos nos identificar através da reflexão de hoje. Então, na parábola, segundo a interpretação aqui do Alírio, tem 6 perfis de terrenos, né, ou de pessoas. As que estão à beira do caminho, as sementes, então, que caem à beira do caminho. Aquelas que caem, né, no pedregal, o terreno do espinheiro e os 3 perfis, então, que produzem, né, que são boa terra, mas que produzem a 30, a 60 e a 100. Então, agora nós vamos entender melhor cada um desses perfis. Quem são, então, as pessoas que se enquadrariam como um terreno à beira do caminho? E vamos ver se nós nos identificamos como esse tipo de terreno. São pessoas, então, que vivem ainda uma vida superficial, sem comprometimento com a própria vida. Elas estão existindo aí. São indivíduos ainda muito distantes da verdade libertadora e vivem como autômatos, distantes do real sentido da vida. Então, são aquelas pessoas que ainda vivem totalmente voltadas para a vida material, aquelas que ignoram que são espíritos imortais, que ignoram a sua condição evolutiva e as suas reais necessidades de desenvolvimento intelectual, e sobretudo moral. São pessoas, no geral, que não são boas nem más. Elas estão aí, vivendo a vidinha delas, né? Dentro das suas questões, às vezes até do seu egoísmo, na superficialidade, como diz aqui. E quem são as pessoas pedregais? Pedregais são lugares, né, onde tem pouca terra, a semente até germina, nasce, mas ela seca rapidamente, porque ela não tem nutrientes para progredir, né, para continuar crescendo. Então, quem são os pedregais? São os que inicialmente empolgam-se com a possibilidade de evoluir, mas logo se desmotivam. Então, são aqueles que já conhecem, que já sabem quem são, que já sabem que estão aqui na condição de espíritos imortais, como uma fase da sua existência, da sua imortalidade, a fim de
quitar débitos passados e também passar por provações a fim de evoluir moralmente e permitir o desabrochar das suas virtudes. Então, somos aqueles que conhecem já, né, essa questão, porém, não nos dedicamos exemplarmente à condição de evolução. Então, são pessoas, como diz aqui, que já conhecem a verdade, mas não querem se comprometer com ela. Tem um indício de despertar para o bem. Então, são pessoas aqui que provavelmente já não se comprazem com o mal, que já praticam o bem na grande maioria das suas ações, mas que ainda não se comprometeram, sabem que precisam evoluir, que esta é uma etapa importante, assim como cada uma que passou, mas que vai deixar para amanhã. Né? Por hoje eu ainda vou deixar passar, eu tenho a imortalidade toda, a eternidade para evoluir, então vou esperar mais um pouquinho, acho que eu não estou pronta. O Pedregal ele vai dando sempre alguma justificativa para não focar exatamente na condução da sua vida para o caminho de Jesus. E os espinheiros, então, quem são? São as pessoas que ainda estão repletas de sentimentos como o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a presunção. Então, aqui é um terreno mais complicado do que a beira do caminho e que os pedregais. São os francamente materialistas mesmo, né? Tanto que orgulho, egoísmo, vaidade, presunção são viciações do espírito, são algo que vai sempre levar em consideração uma situação egóica. E normalmente, então, eles enveredam para quem? Para caminhos que produzem muito sofrimento, que lhes servirá posteriormente como seu agente transformador. Sufocam em si a mesma possibilidade de buscarem um sentido para a vida. Então, o espinheiro é o terreno que sufoca toda a possibilidade de evoluir, toda a possibilidade de fazer com que as sementes amorosas que eles recebem do mais alto, ou mesmo daqueles seres que com eles caminham, possam germinar nos seus corações e fazer parte com uma parte mais ativa da sua vida. E tem o perfil das pessoas que são boa terra. Quem são as pessoas com perfil boa terra? São pessoas que já buscam um sentido real para a vida, têm consciência da lei do progresso, buscam a verdade libertadora, e dentro desse perfil tem pessoas então que já produzem 30, outras 60 e aquelas que produzem 100. E quem são as pessoas, né? Quem são as pessoas boa terra que produzem apenas 30? São os iniciantes, aqueles que estão despertando agora, que no processo então da fertilização da sua própria existência. Já estiveram provavelmente em outros perfis e graças à dor resolveram aceitar o amor divino e produzir amor em si mesmos. Então, são pessoas que estão iniciando esse caminho de boa terra. A terra ainda, ela já está melhorando, mas ela ainda precisa de muito adubo, de muito fertilizante para esse amor. Né? E provavelmente a dor é que começou a conduzir elas para essa melhora do terreno, mas ainda falta bastante para chegar na condição daquelas que produzem 100. Mas já estão melhor encaminhadas do que aquelas que estão ainda nos pedregais, nos espinheiros, ou simplesmente que estão à beira do caminho ainda sem o despertar de nada. Os que produzem a 60, então, são os que já estão em situação mediana. Despertaram há mais tempo e utilizam a verdade para transformar suas vidas para melhor. Conseguem perceber o real sentido da vida e buscam vivê-la com qualidade. Então, são as pessoas que já despertaram da necessidade do cumprimento das leis divinas, da necessidade de se tornar um homem de bem, conforme a proposta que os Espíritos trouxeram no Evangelho segundo o Espiritismo, de praticar, né, a justiça, o amor e caridade. Já despertaram para isso e começam já a voltar às suas ações, às suas atitudes e, por que não, os seus pensamentos,
para se condicionar a estar sempre produzindo cada vez mais e com maior qualidade dentro desta terra já bastante produtiva. E há aqueles que produzem sem, que têm suas vidas então repletas de sentido, com excelente qualidade e utilizam todos os recursos para viver o ser em comunhão plena com Deus. Então, qual a diferença desses perfis na sociedade? Como a gente vê as diferentes personalidades enquadradas agora aqui nessa reflexão como perfis, como a gente vê o desempenho de cada um de nós dentro da sociedade que nos identificamos com um desses perfis. Então, as pessoas que estão à beira do caminho são, como a gente já viu lá no início, os materialistas, porque vivem de forma material ainda. Mas esse materialismo é diferente daquele que vive, daquele vivido, pelas pessoas que estão no perfil espinheiro. E agora a gente vai entender por quê. Elas não são tão más como os espinheiros, aquelas que ainda estão à beira do caminho. Mas ainda não despertaram para ser boas. Estavam vivendo porque são seres biologicamente que estão no corpo. Então são aquelas materialistas, muitas vezes são ali ateus, são pessoas que creem, ou então pessoas que creem que quando o corpo morre, tudo finda, e que o importante é ter uma boa vida enquanto nós estivermos aqui, porque afinal de contas tudo terá uma finitude com a morte. Então elas pouco se importam em angariar bons sentimentos, qualidades morais, em desabrochar as suas virtudes. Normalmente são hedonistas que pensam no prazer momentâneo da vida material, embora não pratiquem o mal como aqueles que estão ainda classificados como espinheiros. Esse perfil, os que estão à beira do caminho, também provavelmente vão se modificar pela dor, porque se não despertarem de alguma forma, nós sabemos que a misericórdia divina sempre dá um jeito de nos tirar da zona de conforto e fazer com que nós nos aproximemos mais desse caminho que devemos trilhar. E se o amor não nos desperta, nós somos provocados a fazê-lo pelos desconfortos que a vida vem a nos apresentar através de situações dolorosas e desafiadoras. Os que estão no perfil pedregal, então, são a quem? Os espiritualistas materialistas, aqueles que já conhecem a verdade libertadora, mas que não conseguem viver ainda como espíritos imortais que são, em busca de ascensão espiritual através dos morais. Então, tem uma ideia de espiritualidade e religiosidade, mas os apelos do mundo ainda falam muito alto. Então, são espiritualistas porque já conhecem em nível cerebral que o espírito existe, mas esse conhecimento é ainda muito superficial e não reflete no coração. Então, sabem, o cérebro sabe, nós aprendemos, é como nós, por exemplo, quando nós lemos o Evangelho, nós conhecemos os itens, nós já sabemos as mensagens dos espíritos protetores, as interpretações de Kardec, as próprias mensagens e parábolas do Cristo, nós conhecemos, mas ainda não o praticamos, porque ainda o nosso terreno é um pedregal, não permitiu ainda que essas sementes germinassem. Então, nós somos já conhecedores, mas a matéria ainda fala mais alto nas nossas decisões, nas nossas ações. E como o pedregal vai se tornar boa terra um dia? Adivinhem, Em geral, pela dor, aquela que sempre é uma ação educativa do Pai para que nós despertemos de uma vez por todas para o que de fato importa. É a dor que vai arar o pedregal. Como ninguém gosta de sofrer, chega o momento em que o sofrimento alcança o ponto de saturação, quando a gente cansa mesmo, quando a gente está exausto, e aí nós somos obrigados a ter uma atitude de mudança. Quem de nós já não passou por um momento desses
em nossa existência, onde nós chegamos no fim daquele caminho, ou no fundo do poço, ou numa situação limítrofe, onde nós tivemos que decidir, agora chega, agora eu preciso me transformar. E normalmente essas situações desafiadoras são um convite do Pai ao aprendizado do que de fato importa. Então, nesse momento, o indivíduo aceita o convite de Jesus, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E aí nós, através do nosso cansaço, solicitamos ao Pai o seu auxílio. E nós sabemos que Ele sempre nos alcança de alguma forma, que Ele sempre, através dos mensageiros do Cristo, conforta o nosso coração e põe aquela sementinha da coragem para que nós possamos reagir nessas situações determinantes da vida. Então, nós, nesse momento, solicitamos ao alto, nos conectamos em oração, em prece e nos propomos a fazer a mudança necessária para sairmos do estado de pedregais e iniciarmos a produzir pelo menos em 30, como Jesus falou, mas sendo já boa terra. E o que acontece com os espinheiros, aqueles ainda que se comprazem no mal, que são materialistas, extremamente egoístas, egocêntricos, verdadeiros doentes existenciais, como diz aqui na reflexão, que se tornam um peso muito grande para a sociedade. São as pessoas que, movidas pela indiferença, pela rebeldia contumaz e pela crueldade, agem produzindo muito mal. Nós identificamos bastante as pessoas que ainda são espinheiros e muitos de nós nos revoltamos contra elas ou nos enchemos de compaixão, porque sabemos o quão distantes elas estão do amor divino. Embora Jesus tenha dito que nenhuma ovelha do seu rebanho ficará desgarrada, que Ele sempre está atento a todos nós. Os espinheiros, adivinhem também, mais uma vez, como é que eles vão sair desta condição? Através da dor e do sofrimento, né? Aquela conduta educativa que o Pai permite que chegue até nós para a nossa transformação moral. Então, elas sofreram as consequências dos espinhos plantados, as expiações, para depois retornarem ao caminho amoroso dos quais se afastaram. Portanto, todo espinheiro plantado será transformado num canteiro de flores. Como disse Jesus, em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Então, nós sabemos que nós precisamos estar sem débitos com a nossa consciência. Nós precisamos expiar os nossos erros, os nossos delitos, para que a nossa consciência nos permita dar um passo a mais. E muitas vezes nós só conseguimos sair daquela situação de erro, nós só conseguimos sobrepujar aquela imperfeição que sempre aparece na nossa vida através do sofrimento. Quando passamos por uma dor muito grande, quando temos muitas vezes numa encarnação subsequente, um corpo mutilado, uma doença grave, enfim, algo que nos faça sentir na própria pele para poder compreender as dores que causamos nos outros e só assim, então, despertar e entender o quanto mal cometemos. E sair dali, então, por uma situação de arrependimento e reparação. E de quem dependerá a mudança dos 3 perfis inferiores para os perfis de boa terra? Do semeador ou da própria pessoa? Será que é o semeador que faz com que o terreno se modifique? E aqui nós vamos ver então. É claro que dependerá da vontade da pessoa. Se nós formos espinheiros, se nós somos pedregais ou se nós somos beira do caminho, dependerá de nós nos tornarmos terra boa, somente de nós.
A semente é sempre boa, mas ela tem que encontrar terreno fértil para que a colheita seja abundante. Então, o semeador, ele tem apenas o compromisso de semear, não de transformar. Eu tenho o compromisso de praticar o bem. Eu posso estar já numa condição de boa terra, mesmo que produzindo a 30, de espalhar boas sementes. Mas a forma que os terrenos para onde as sementes que eu espalhar farão com que elas germinem é responsabilidade delas. Nós não temos como intervir na atitude dos demais. Nós podemos ser solidários, nós podemos amparar, nós podemos auxiliar, nós podemos informar, nós podemos encorajar, mas a atitude sempre vem da pessoa. E quais os benefícios que o semeador então obterá? Para si mesmo, as bênçãos da semeadura efetuada estando na marcha. Né? O semeador de bênçãos, ele sempre se beneficia. Nós sabemos que todo bem que nós praticamos, primeiramente, se faz em nós. Nós somos os primeiros a receber. Ao semear, ele se torna um bem-aventurado, não importando onde a semente vai cair. É aquela frase que nós falamos muitas vezes, nós estamos fazendo a nossa parte. As sementes do amor são tudo aquilo que dão sentido à vida, como, por exemplo, uma postura ética, uma ação para o bem em favor de um mundo melhor, uma oração, um bom pensamento, um sentimento nobre, uma orientação que damos. Então, olha como são simples as formas de nós sermos bons semeadores. Não requer de nós ainda grandes atitudes, mas aquelas pequenas atitudes do nosso dia a dia, simplesmente muitas vezes uma atitude neutra que permite que não se semeie discórdia entre uma pessoa e outra, já é plantar uma semente do bem. Eu não levar uma fofoca adiante, muitas vezes me faz um semeador do bem. Então, são coisas muito simples que nós podemos exercitar a nossa mente, o nosso coração, para já conseguir, então, produzir em nossa vida, mesmo que a 30, como Jesus diz na sua parábola. Nesse livro Sintonia, do Chico Xavier, né, ditado por Emmanuel, no capítulo 64, onde fala semeadores, Emmanuel traz a seguinte mensagem: é impossível raciocinarmos com semeaduras sem os naturais constrangimentos do orbe. Ou seja, é difícil, é desafiador. O vento que espalha as sementes, a diversidade dos solos a serem semeados, o orgulho e o egoísmo a desejarem a perfeição do plantio e a santidade das ajudas, as sementes de joio infiltradas e o cansaço que gera deserção e desânimo no cultivo. Então, olha só, muitas vezes aqui ele chama atenção, né? Sim, nós precisamos jogar as sementes e entender que tem muitos tipos de solos. Nós não precisamos sermos perfeitos para sermos boa terra. Jesus já disse, uns a 30, uns a 60, outros a 100. Então, não preciso ser o exemplo perfeito, porque nós não somos e ninguém que aqui está o é, para começar a agir no bem. Então, a gente sabe que vai ter sementes de joio infiltrada nas nossas sementes amorosas, nas nossas sementes de trigo, mas nós não podemos desanimar. A gente deve continuar sendo boa terra e semeadores de bênçãos, semeadores de amor. A parábola do semeador, segue Emmanuel, é só uma das provas da sabedoria do nosso divino professor, atento a este planeta muito antes da manjedoura ao Gólgota e em espírito de verdade até que se faça necessário. Cabe, então, o quê? A cada um de nós, especialmente a nós espíritas, para fazermos jus ao título de cristãos redivivos, auxiliar o Mestre como aprendizes de amor, mansidão e humildade, dando testemunho na redenção de nós mesmos e na regeneração do planeta, transformando-nos em semeadores do amor. Então, eu encerro
com esse convite para que nós nos tornemos um solo onde as sementes amorosas do Cristo desabrochem, germinem, produzam frutos que sejam também por nós semeados por onde nós passarmos, independente dos terrenos onde as sementes que nós plantarmos caírem, dando frutos ou não, que nós jamais desistamos de melhorar e adubar o nosso terreno para melhor semear e nos tornarmos cada vez mais eficientes colaboradores do Cristo na transformação desse nosso planeta que nós tanto amamos. Agradeço pela atenção de todos, agradeço ao Johann pelo convite e devolvo a ele, então, a palavra. Muito obrigada. Jerúcia, teve uma pergunta no chat. Se essa dor é um castigo de Deus? Então, eu tenho o entendimento que nós não devemos ver a dor como um castigo, porque nós não podemos colocar na figura de Deus ações que são predominantemente humanas. Deus é amor incondicional, então Deus nos ama, mas Ele fez leis perfeitas que estão na nossa consciência, como está, no Livro dos Espíritos. E toda vez que nós infringimos essas leis, nossa consciência registra isso. E nós sabemos, por mais que nós ainda estejamos lá, como diz a reflexão de hoje, como pessoas que estão à beira do caminho, ou que sejamos pedregais, nós temos algum tipo de consciência, mesmo que rudimentar, que nós erramos. Então, Deus permite que as situações dolorosas nos encontrem para que nós saiamos dessa nossa zona de conforto, para que nós aprendamos a verificar através da nossa própria dor o mal que causamos nos outros. Então, muitas vezes, é preciso que a dor chegue ao extremo para que haja o despertar. Então, não, isso não é um castigo divino, isso é a misericórdia divina agindo dentro também da sua justiça, que é perfeita. Então, a dor é educativa e não um castigo. A dor é o mecanismo que nos leva para mais próximo de Deus, entendendo o que, muitas vezes, o sofrimento que nós causamos a alguém. Ótimo. Muito obrigado por esse carinho e essa atenção sua, sempre nos nossos convites. Obrigada eu. É um prazer estar aqui com vocês novamente, Johann. Então, convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e agradecermos. Senhor Jesus, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos o dia que tivemos, os irmãos encarnados e desencarnados que o Senhor conduziu até o nosso coração. Que possam eles receberem da nossa vontade a paz, amor e a justiça. E não esquecendo daqueles que estão registrados no caderno de nosso coração. Aqueles que algum dia, em algum momento, nesta e outra existência, utilizando mal o livre-arbítrio, os prejudicamos. Que possa chegar até ele o nosso pedido de perdão sincero. Que Zilda Gama, diretora e mentora dessa casa, possa nos abençoar nos trabalhos que aqui fazemos. E, além de tudo, a Deus, nosso Pai, que muito nos abençoa hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado. Obrigado a todos que tiveram a participação pelo Facebook e presencialmente. E a você. Sempre em nosso coração estará esse agradecimento. Obrigada. Obrigado. Até a próxima, então. Até. Audio Jungle.